Bom dia. Bom dia. Bom dia com vida é bom, né? Amém. Feliz sábado. Feliz sábado. Bom, amados, o tema da mensagem de hoje é Josué. Abram aí as vossas Bíblias em livro de Josué, capítulo 5. Vamos orar? Amado Pai, neste momento estamos com a Tua Santa Escritura aberta em nossas mãos. Como vimos na música anterior, nós temos a certeza que o Senhor nos escuta. Nós temos a certeza que mesmo naqueles momentos difíceis, quando estamos nos nossos quartos e não temos nem condições de falar, mas a cada gota de lágrima, o Senhor recebe como uma oração. Nos ajuda, Senhor, nesses momentos que estamos com dificuldades, que aparentemente não há solução e que ao nosso ver o Senhor não está nem escutando a nossa voz, mas temos a certeza que nesses momentos não só o Senhor escuta nossas vozes, mas o Senhor está ao nosso lado nos abraçando, nos confortando. Obrigado por tudo. Ilumina nossa mente para que venhamos a compreender a Tua santa mensagem, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Capítulo 5, verso 15 está assim na Bíblia. Então respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Tem dois pontos na vida de Josué que eu acho fundamental para um cristão. Eu acho que há vários pontos, né? Nós iremos abordar dois pontos. Um, que é reconhecer que este lugar é santo. Reconhecer que a igreja não é um prédio qualquer. A igreja é um lugar santo. Esse é o primeiro ponto desse capítulo 5, o verso 6 que eu abordei e queremos aqui conversar um pouco. Nós temos que ter em nossa mente de que esse prédio, quando inicia o sermão, inicia o culto, ele não é um prédio comum, é um lugar santo. Independente de onde nós viemos a estar, se é um evangelismo, se é num Caleb, no Calvário, outro agora esqueci. Caleb, Calvário. E tem a outra agora que da primavera, semana da primavera. A igreja agora trabalha com esses três evangelismos, né? Não quer dizer que a outra igreja não pode fazer de forma alguma, mas a associação está trabalhando com esses três pontos. Independente de onde irá ser esse evangelismo, se é na igreja, se é numa escola, se é uma praça pública, onde quer que venhamos a estar, é um lugar santo. A partir do momento que inicia o culto, é um lugar santo. Independente se é no estudo bíblico, independente do local, é um lugar santo. Então não podemos, durante esses momentos que iniciou o culto, o estudo bíblico, temos que ter a consciência de que Deus está neste lugar. Amém? Infelizmente, alguns esquecem que esse lugar é santo. Infelizmente. Infelizmente, algumas igrejas evangélicas estão tendo o rock, trazendo o rock para dentro da igreja. Infelizmente. Onde, na revista Veja, em 2015, exatamente, 2015, olha só o que diz aqui, o escritor da revista, quando fez um comentário: o rock é parte do grande balaio de gatos, batizado como música gospel, outrora combatido por sua suposta associação ao culto, ao oculto. Ele tem sido aceito nas igrejas. Infelizmente, muitos líderes estão trazendo coisas que não são ungidas por Deus, coisas que são abomináveis por Deus para dentro da igreja, com a desculpa, com o bom intuito de trazer as pessoas para dentro da igreja. Mas Deus não necessita de nossa ajuda para pregar o Evangelho. Ele não necessita de um empurrãozinho nosso para que o Evangelho seja chegado às outras pessoas. O que Ele precisa, o que Ele quer que nós venhamos fazer, a nossa decisão é nos dispor nas mãos dEle, e o mais Ele fará. Amém? Amém.
se nós estivéssemos realmente reconhecendo que esse lugar é puro, não estaríamos com um lugar santo, não estaríamos com pensamentos impuros, não ficaríamos falando mal dos irmãos, não ficaríamos navegando nas redes sociais, não usaríamos os cargos como status. Se a principal parte do culto é a mensagem, por que muitas igrejas não estão deixando tempo para a mensagem? Já fui pregar em algumas igrejas e me deram 10, 15 minutos para passar uma mensagem. Como que nós estamos dentro da igreja, reconhecendo que o lugar é santo e sabemos que se nós vemos a igreja, acreditamos que Deus vai falar conosco ou não? Então como que nós podemos determinar, Senhor, você vai falar conosco, mas só durante 10 minutos? Se a principal parte do culto, na minha opinião, é a mensagem, como que nós estamos determinando o tempo que Deus tem que falar conosco? Se realmente reconhecemos que este lugar é santo, o nosso foco unicamente seria adorar o nosso Deus. Será que estamos vindo à igreja com o intuito de adoração? Será que estamos vindo à igreja para realmente adorar a Deus? Ou só estamos vindo à igreja para ouvir uma música ou ouvir um sermão? Se acreditamos que esse lugar é santo e que Deus é Deus, temos que vir à igreja para adorar ao nosso Pai. Amém? No capítulo 6, bom, na minha Bíblia, na mesma página, não sei se vocês irão passar por uma página a mais, capítulo 6, do verso 1 ao verso 5. Está assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas, e será que, tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Qual tem sido o teu muro? Qual tem sido o teu muro? Muitas vezes estamos vindo à igreja com inúmeros problemas, que se fôssemos realmente olhar para o lado humano, não estaríamos dentro da igreja. Cada um tem o seu muro, cada um tem um tamanho de muro, mas logo após esse muro temos a grande vitória. Amém. Quando falamos em muro, para derrubar, cada um tem uma maneira de derrubar o muro, que é com a marreta. Alguém que tem uma condiçãozinha melhor não vai usar pessoas para quebrar um muro com a marreta, irá usar máquinas, que será mais rápido. O que isso significa? De que o muro a ser derrubado, Deus irá derrubar esse muro, mas só que nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos simplesmente orar e ficar esperando sentado para que Deus derrube o muro. Deus irá derrubar? Sim, mas também temos que fazer a nossa parte. Nós temos que estar com Ele, nós temos que estar ligados com Ele, nós temos que estar atentos a ouvir a santa mensagem, a voz dEle. Não é simplesmente nos acomodar, como eu já ouvi em inúmeros casos, as pessoas estarem com problema, dificuldade, ficam em casa, oram e pronto, espera a vitória. Temos que fazer a nossa parte. Jericó, o muro de Jericó foi derrubado, mas foi um milagre divino. Mas eles tiveram que fazer a parte dele. Nós também temos que fazer a nossa parte. No verso 10,
Está assim: porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. A segunda parte que eu achei importante nesses versos que li é que temos que fazer, nós quando aceitamos a Deus como nosso Salvador, cada um de nós temos que ser missionários. Aquele que realmente aceitou a mensagem, aceitou a Deus como Salvador, cada um de nós seremos missionários. Agora, como que irá trabalhar? É o chamado de Deus. Alguns é chamado para cantar, não é verdade? Alguns é chamado para pregar, alguns são chamados para dar estudos bíblicos, alguns são chamados para organizar a igreja, alguns são chamados para liderar a igreja, alguns são chamados para fazer visitas, para orar pelos membros da igreja, para orar pelas visitas, pelas pessoas que estão recebendo estudo bíblico, alguns são chamados para ficar na recepção. Enfim, há inúmeros chamados missionários para todos nós. Alguns têm vários dons, alguns pregam, dão estudo bíblico, têm esses dons. Mas cada um de nós temos que ser missionários. Cada um de nós. Cabe a cada um de nós aceitar esse chamado. Nós não somos chamados para descer as águas batismais e encher a igreja, deixar a igreja bonita. Nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para nos entregar a Deus e cair em campo, levar essa mensagem de amor, de libertação para aqueles que necessitam. Amém? Amém. Mas será que nós estamos sendo obedientes? Será que nós estamos dando ouvido às ordens de Deus? Alguns pensam que aceitar a Deus como Salvador é só entrar as águas batismais, vir frequentar os cultos, bater o cartão e ponto. Não é dessa forma. Aceitar a Deus é a coisa mais simples do mundo. Aceitar a Deus. Os nossos pecados perdoados é mais simples ainda, que é unicamente nos entregarmos a Ele e aceitar esse perdão divino e começar uma nova vida com Ele. Algumas passagens na Bíblia, algumas histórias bíblicas, eu fico às vezes com os olhos humanos sem entender. O endemoniado de Gerazeno, Cristo veio, ele veio em encontro de Cristo, Cristo o perdoou, libertou, e ele queria seguir a Cristo. E Cristo: não, vai para os teus e prega. Esse jovem recebeu algum intensivão do estudo bíblico? Não. Quantos sermões ele escutou? Ele apenas reconheceu que Cristo era o Deus, aceitou aquela libertação, aceitou o perdão dos seus pecados, e a ordem que Cristo deu, sem ele saber de nada, sem ele ter tido nenhum conhecimento ali, um estudo bíblico com Cristo, ele apenas foi. Será que nós já estamos sendo obedientes a Deus? Será que nós estamos indo levar essa santa mensagem àqueles que necessitam? Eu acho que o desejo de todos nós é que nossos familiares aceitem essa verdade e que sigam o nosso exemplo em vir à igreja e nos entregar a Deus. Mas será que nós estamos dando um bom testemunho dentro do nosso lar? No versículo 17, porém, a cidade será o quê? Alguma tradução é condenada, não é assim? Na minha tradução, não sei de vocês, a tua? Amaldiçoada. Na minha está anátema. Tem alguém aí com essa tradução? Ali, a irmã ali. Anátema. Condenada, né? Condenado. Porém, a cidade será anátema. Ao Senhor, ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, e ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então,
Uma palavra que nós temos que ter conhecimento é o significado dessa palavra anátema. O que significa anátema? Olha o significado: excomunhão, execração, maldição, reprovação enérgica. Do grego, coisa posta de lado. Amados, há coisas que são condenadas por Deus. Uma delas, eu citei logo no início, que é o rock. Muitas igrejas evangélicas estão trazendo coisas que são condenadas por Deus para dentro da igreja, com o intuito de atrair as pessoas, para que as pessoas possam vir à igreja. E isso é extremamente errado. O que é maldito perante Deus, nós não podemos trazer para dentro da igreja para pregar o evangelho. O que precisa para ser pregado o evangelho está aqui em nossas mãos, que é a Santa Bíblia. O que precisa das pessoas poderem ouvir e poderem se entregar a Deus é através da Bíblia, que a Bíblia liberta, a Bíblia cura, a Bíblia salva. E infelizmente muitas igrejas evangélicas estão deixando a Bíblia fechada. Não sei como que é uma pregação com a Bíblia fechada. E não tem como nós pregarmos o Evangelho sem a Bíblia. Não tem como pregarmos o Evangelho sem falarmos do que Deus fez conosco. Não tem como pregar o Evangelho sem falar para as pessoas através da Bíblia, da mudança que nós tivemos. Muitas vezes nós queremos levar a mensagem de Deus, mas pelo fato de ainda estar na anátema, por ainda estar no mundo do pecado, porque quando aceitamos a Deus como Salvador, nós temos que deixar os nossos pecados para trás, a nossa vida. A partir do momento que nós entramos no tanque batismal, saímos com uma nova vida, nós não podemos dar continuidade à vida antes de conhecer a Deus. No verso... Será aqui? Verso 18 e 19. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos fazeis malditos ao tornardes o anátema. E assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Muitas pessoas não recebem o batismo do Espírito Santo. Muitas pessoas não crescem espiritualmente porque elas não se livraram do anátema. Elas não deixaram a vida de pecado. Elas aceitaram a Deus como Salvador, mas não estão levando a nova vida. Por causa dessa falta de consagração, muitas pessoas não querem conhecer o Evangelho. Por que eu vou receber um estudo bíblico seu, aceitar um estudo bíblico, ou porque eu vou para a sua igreja, se fulano é da igreja, mas a vida as atitudes que ele toma quando não está na igreja, não é digna de um cristão. E por causa desse mau testemunho, muitas pessoas têm aversão a crente, têm aversão a evangélicos. Se não deixarmos anátema, será amaldiçoado aquele local. Quando nós trazemos coisas que não são honradas por Deus, ungidas por Deus, nós estamos dificultando essa divulgação do Evangelho. Amados, nós tomamos a atitude mais importante de nossas vidas, que foi entregar a nossa vida a Deus, que foi entregar a nossa vida aos pés de Cristo. Mas só que ter tomado essa atitude e não aceitar o chamado dele e não se consagrar diariamente, essa aceitação está sendo pela metade. Ou devemos nos entregar 100% ou não. Os judeus ganharam aquela grande batalha. Ganharam de uma forma espantosa. E o interessante é que após aquela conquista, eles foram lutar novamente.
e não venceram. E Josué foi orar, suplicar a Deus para saber o porquê que eles não venceram aquela luta. 6:20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as trombetas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomando a cidade. Essa vitória não foi uma vitória humana, mas uma vitória divina. Porque, como você já em sã consciência, você, no lugar de colocar os soldados mais fortes ali para poder guerrear, ou os mais, enfim, colocando soldados ali para poder tentar entrar, derrubar aquele muro, colocar trombetas para tocar, ficar rodeando durante 7 dias. Humanamente falando, não faz sentido. Mas só que a vitória divina. Deixa eu contar uma coisa, acho que eu já contei aqui uma vez. Meu avô tinha câncer de próstata. Na última consulta dele com o médico, eu fui com minha mãe, e ele informou que ele estava com câncer de próstata e que estava tão elevado, eu não me recordo o valor que estava, mas estava tão elevado que ele disse que em menos de um mês meu avô iria morrer. Meu avô não tinha aceitado a Cristo ainda. Ele não gostava de evangelhos. E numa noite, ao sair daquela consulta, ele começou a piorar e terminou ficando internado. E começou a ocorrer tudo que o médico tinha dito que iria acontecer. E numa madrugada minha mãe fez uma oração e dizendo de que se fosse do querer de Deus, ele viesse a ser curado. E não só a cura física, mas que ele pudesse ter mais uma oportunidade para aceitar a Deus como Salvador. E a partir daquela oração, meu avô começou a ter melhoras. E o médico disse, olha, está melhor, mas só que ele não vai andar. Se muito ele ficar sentado para poder se alimentar, e tal. Minha mãe olhou para os olhos dele e disse, ele estava morto, mas Deus ressuscitou. Então ele não vai ficar não só sentado, como ele vai sair do hospital andando. Uma semana depois, meu avô saiu andando do hospital. Minha mãe tinha tomado a decisão de não mais convidá-lo, porque toda vez que convidava era uma briga para ir para a igreja. Então ela disse, não, vou ficar só orando e vou para a igreja. Um certo dia meu avô, e você vai para a igreja e não me convida? Que falta de educação. Aí minha mãe convidou, a partir daquele dia não mais deixou de frequentar a igreja. Ele com 80 anos, ele ia para uma vigília, só saía quando terminava. Ele estava com 70. Eita, agora fugiu da memória. Era por aí, ele teve, acho que foi uns 80 anos. Foi. E com 15 anos depois ele veio a falecer, mas não de câncer. Não de câncer. Um problema cardíaco. E uma médica nossa, amiga nossa, perguntou: teu pai fez quimioterapia, radioterapia? Eu disse: não. Ela, estou admirado. Por quê? Porque não tem cabimento um negócio desse. Porque ele, quando o médico não coloca para ele fazer a quimio ou a radioterapia, isso significa que ele é para ir para casa e passar os últimos dias com a família. E ele estando aqui não há explicação. Milagre divino, não há explicação humana, né? Então, após essa grande vitória, eles foram guerrear e perderam a batalha. Capítulo 7, verso 10 e 11. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram anátema, e furtaram e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por que muitas igrejas não crescem? Não há um crescimento. Eu não falo nem de quantidade de pessoas, que eu falo é a respeito espiritual. Porque os membros da igreja não se livraram da anátema. Estão dentro da igreja, estão tendo uma vida dupla. Estão buscando uma santidade quando estão dentro da igreja. E quando estão fora da igreja, estão numa vida de pecado.
Muitas vezes não entendemos o porquê que a igreja não está crescendo. E esquecemos que essa atitude dos membros, ela tem que estar unidas, que é buscar a santificação em Deus, que é buscar essa libertação. Será que nós estamos buscando? Será que nós estamos buscando a santificação em Deus? Será que estamos procurando a nossa consagração? Infelizmente, muitos líderes de igreja têm seus cargos para exibição, para se exibir perante a sociedade. Muitos têm o cargo para mostrar sua autoridade. Muitos querem ter o cargo para poder ficar bem visto perante a comunidade religiosa. E não querem o cargo para levar essa santa mensagem àqueles que necessitam. Não tem um cargo para se colocar aos pés de Cristo e ele puder usá-lo como um meio para santificar aquela comunidade. Qual tem sido a nossa decisão? Será que estamos nos entregando a Deus para nos santificar? Será que estamos na igreja para ser um condutor de bênção para as pessoas? Qual tem sido a nossa decisão dentro da igreja? No verso 12, por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco, e não desarraigardes o anátema do meio de vós. Enquanto nós não tivermos uma santificação, enquanto nós não buscarmos perdão dos nossos pecados, enquanto nós não deixarmos a nossa vida de pecado, não iremos crescer espiritualmente. Irmão, não sei por que eu não consigo receber o batismo do Espírito Santo, eu não consigo crescer espiritualmente. Como que está a tua vida diante de Deus? Irmão, não sei por que, mas a minha igreja parece que não sai do lugar, não cresce. Como que está a vida dos membros diante de Deus? Uma das coisas que eu percebo que há uma necessidade no meio evangélico, diante de uma semana de oração, diante de um evangelismo, é os irmãos começarem a orar e pedir perdão dos seus pecados, para que possam estar prontos espiritualmente para esse grande evangelho, essa grande missão. Porque uma semana de oração, uma caminhada evangelística, não é nós que iremos estar à frente, é Deus. Nós iremos pregar sobre o santo evangelho. E há uma guerra espiritual entre os anjos do mal e os anjos de luz. No verso 19, então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faz confissão perante ele, e declara-me, agora que fizestes, não ocultes. Para podermos receber o batismo do Espírito Santo, nós temos que confessar os nossos pecados diante de Deus. Nós temos que reconhecer os nossos erros. Se não fizermos isso, não iremos ter um crescimento espiritual. Se não fizermos isso, não iremos crescer espiritualmente, não iremos receber o batismo do Espírito Santo. E o verso 21, para nós finalizarmos: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobiceiros, tomeios, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Nós temos que confessar os nossos pecados diante de Deus. Nós não podemos levar uma vida, um cristianismo fingido. Nós não podemos fingir que nós somos algo que não somos. Podemos até enganar o nosso cônjuge, podemos até enganar os nossos filhos, podemos até enganar os membros da igreja, podemos enganar até a sociedade, mas não podemos enganar o nosso Deus. Nós temos que tomar uma decisão hoje. Se nós queremos servir a Deus, que possamos confessar os nossos pecados e começar uma nova vida ao lado de Deus. Se não queremos servir a Deus, infelizmente, você está tomando uma decisão errada. Mas se nós queremos realmente um dia estarmos eternamente com Cristo lá numa mansão celestial, temos que mudar de vida, temos que mudar de atitude,
temos que confessar os nossos pecados aos pés de Cristo. Amado Pai, esse é o nosso desejo, ser um vaso novo. Que o Senhor venha nos moldar mediante o Teu santo querer. Que o Senhor venha conduzir a nossa vida da forma que Tu queres. Nos incomoda, Senhor, para que nós venhamos a reconhecer os nossos erros e confessar a Ti. Nos lembra daqueles erros que cometemos no passado, que hoje não nos lembramos. Nos lembra, Senhor, para que nós possamos pedir a Ti perdão dos nossos pecados. Amém. Para que quando estivermos diante de Ti, possamos estar santos, purificados por Tuas mãos. Ó Pai querido, o nosso desejo é que um dia possamos estar junto contigo na Nova Jerusalém. Amém. O nosso desejo, o nosso sonho é que possamos estar lá não sozinhos, mas com nossos familiares, com os nossos conhecidos, com os nossos amigos. Então nos purifica, nos capacita, Senhor, para que possamos ser missionários Teus, enquanto tivermos vida, possamos pregar o Teu santo Evangelho. Amém. Para que possamos levar essa Tua santa mensagem ao maior número de pessoas possível. E, lógico, eles possam ter condições de tomar uma decisão racional, se quer seguir a Ti ou não. Amém. Nos ajuda. Unge, Senhor, a cada um de nós com o Teu Santo Espírito. Unge em especial a liderança dessa igreja, os pastores, para que eles possam, a cada decisão a ser tomada, não possa ser uma decisão pessoal, mas sim uma decisão divina. Nos ajuda, nos leve em paz para os nossos lares, em nome santo de Jesus. Amém. Amém.